Oi, gente! Tô mais uma semana aqui para trazer mais um tema para o nosso projeto de Espaços do Futuro. E hoje o nosso tema é sobre os escritórios. A gente falou bastante da ideia da casa como um hub de atividades, inclusive do escritório entrando para esse espaço da casa. E hoje eu queria trazer um pouco para vocês a ideia do escritório fora de casa, né? Porque ele continua existindo e ele vai passar por diversas transformações daqui para frente também. A gente vai falar, como sempre, como toda semana, de 3 tendências para esse tema. Então, a gente vai falar do verde como um aliado para os espaços físicos do escritório, né, fora de casa. Da limpeza como algo fundamental para esses espaços, no geral para espaços públicos, né, mas o escritório também ganha esse olhar para a limpeza cada vez mais importante. E a gente vai falar do conforto também como algo fundamental para todos os espaços que a gente planeja de escritórios daqui para frente. Vamos lá. Então, começando pelo primeiro tema. Então, aqui a gente fala do verde como um aliado, né? Essa já existente necessidade de conexão com a natureza, isso se acelera cada vez mais, principalmente nesse momento de pandemia, né? Isso se torna uma prioridade quando a gente começa a pensar também nos lugares de trabalho. Então, ambientes que permitem que as pessoas tenham acesso à luz natural, ar fresco, vegetação, isso começa a se tornar indispensável para essa sensação de bem-estar. Mesmo em ambientes totalmente fechados, a criação, né, de áreas, espaços com plantas, espaços mais amplos, mais confortáveis, que tragam o verde, isso se torna ainda mais imprescindível, né? A gente vê também aqui um impacto forte da tendência da biofilia, né? Isso sendo acelerado, então o escritório passando a incorporar muitos elementos naturais no seu design, nos seus projetos, desde materiais básicos até acessórios pontuais. Se a gente vai olhar, por exemplo, para a história da humanidade, acho que em quase 99% da nossa história a gente não vivia em centros urbanos, e sim convivia intimamente com a natureza, né? Então, criar essa conexão continua a ser importante quando a gente começa a pensar nesses projetos do futuro. Luz natural, ar fresco, vegetação, né? Isso tudo são fundamentais, na verdade, aspectos fundamentais para a gente considerar esse bem-estar no ambiente de trabalho. A WGCN acompanha essa crescente popularidade das plantas, vamos dizer que desde 2016, o que começou como uma tendência dos millennials, né, dessa geração Y, que é a mesma coisa que millennials, nascidos aí no começo dos anos 80 até a metade dos anos 90, isso começou como uma tendência, né, as plantas, algo forte para essa geração, mas isso se expande, atraindo todas as idades, todos os grupos demográficos. A pandemia, ela acelera ainda mais, como eu falei, esse movimento, e isso impacta principalmente, né, esses espaços, além da casa, os espaços que a gente convive também fora dela. Então, alguns tópicos importantes de dividir com vocês, pensando no verde como esse aliado, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, a OMS acabou de reconhecer o burnout do trabalho como um fenômeno ocupacional, e o foco no design de onde a gente trabalha e onde a gente passa grande parte do nosso dia se torna uma prioridade para a gente pensar nesses espaços, até para combater esse tipo de sentimento ou esgotamento que muitos profissionais têm enfrentado. Empresas de tecnologia lideram bastante esse caminho, essa tendência, né? Então, desde empresas construindo, por exemplo, estufas para reuniões, ou marcas criando casas na árvore para funcionários, né? No seu espaço de trabalho. Então, variando de espaços ao ar livre e espaços cobertos para reunião, mas que tragam essa ideia do verde para dentro também. Então, os benefícios são inúmeros aqui, desde limpeza do ar, redução de níveis de ruído, redução de estresse, de taxas de estresse, de doenças, até o aumento da produtividade, da criatividade também aparecem aqui como pontos vantajosos. Então, a flexibilidade para os escritórios multifuncionais, espaços de cowork, né, isso se torna fundamental, e a gente entende que o verde entra aqui até como
uma opção de, por exemplo, divisórias, né, ou de delimitação de espaço. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Para escritórios que não têm espaço ao ar livre, isso não é um problema, né? A gente consegue trazer também pátios internos que tragam essa sensação de deixar o exterior, deixar o lado de fora entrar também, dando acesso à vegetação, ou pensar em introduzir a luz natural nos projetos, né? Então, isso é fundamental aqui. Uma segunda ideia que eu queria dividir com vocês, ainda dentro do verde como aliado, é a funcionalidade, então a vegetação aplicada ao uso de funções básicas do escritório, né? Então, por exemplo, você criar zonas verdes no escritório. Então, usar, por exemplo, a folhagem como telas divisórias dos espaços, né? Então, pensar, por exemplo, as plantas no chão, elas recriam a sensação de uma caminhada numa floresta, por exemplo, né? Já se ela tá na cintura da altura, na altura da cintura, na verdade, né, gente? Cria uma sensação mais envolvente de você estar realmente imerso naquele espaço. A gente consegue entender também o verde como um divisor flexível, né? Então, novas opções de divisórias contribuem com essa função estética para os escritórios de plano aberto, por exemplo, onde padrões de uso, né, a funcionalidade do espaço muda constantemente. Então, móveis industriais, então estruturas metálicas, estantes de madeira ganham um novo sopro de vida com essas instalações para plantas e arranjos de vasos, né? Então, esses divisores, eles servem para os espaços verdes, amortecendo, por exemplo, ruído, proporcionando essa privacidade que a gente comentou. E a gente consegue também, né, se a gente não tem tanto espaço assim, a gente consegue trazer o verde também para espaços mais pontuais dentro do escritório, por exemplo, para as mesas, né? Então, vasos inteligentes de mesa, acessórios de mesa, né, que são também funcionais, por exemplo, suportes de papelaria, né, carregadores móveis. Então, a gente vê esses objetos também integrando as plantas, né, integrando essa vegetação para os objetos cotidianos também de escritório. Então, esses componentes modulares, vamos dizer, eles se encaixam, se adaptam a mesas pequenas ou mesas grandes, né? E o design aí, ele é funcional, né? Mas a gente consegue também trazer essa ideia do verde como algo que traz uma sensação de bem-estar para esse espaço de trabalho. Então, para pensar aqui, plantas de baixa manutenção, projeto para plantas de baixa manutenção e de fácil adaptação a espaços claros, escuros, né? Então, a gente pode começar aos poucos. E eu acho que esse é o segredo aqui também. Um segundo tópico ainda dentro do verde como aliado é a ideia da aplicação diferenciada das plantas no ambiente de trabalho, né? Então, a gente vê, por exemplo, jardins suspensos, então escritórios fazendo uso inteligente do espaço, instalando jardim suspenso, que varia desde vasos simples suspensos até iluminação, a vegetação em cascata, né? As plantas suspensas, elas aumentam o conceito de purificação do ar, por exemplo. E as plantas gramíneas, né, que estão, por exemplo, na superfície, elas dão uma sensação natural e informal para os espaços, né, trazendo uma certa modernidade, um toque mais moderno e contemporâneo. A gente entende também que uma outra possibilidade é considerar ambientes imersivos, então levar a vegetação ao extremo, novos espaços de escritório que preenchem as áreas do chão ao teto, por exemplo, com plantas. Então, o design, ele cria uma sensação de você estar, de fato, imerso num ambiente natural, né? A gente vê aqui, por exemplo, estruturas hidropônicas que oferecem espaços silenciosos para concentração dentro do espaço de trabalho. Então, vira uma imersão, de fato, completa, né? Oferecendo o máximo aí de benefícios à saúde e bem-estar quando a gente pensa nesse ambiente totalmente imersivo. As paredes vivas, então, o nosso último tópico aqui, elas estão se tornando cada vez mais predominantes em projetos inovadores de escritórios, de coworking, então, jardins verticais autossuficientes que criam esse impacto visual instantâneo, né? Então, a gente vê isso entrando, né? A ideia das paredes vivas
desde pequenos espaços, né, até espaços mais abertos dentro do escritório. Então, uma ideia de você trazer essa maximização dos benefícios das plantas para o espaço do escritório. Aqui, então, fechando nosso primeiro tema dentro dos escritórios, a gente falou dessas paredes vivas, né? Tanto as aplicações diferenciadas de plantas no ambiente de trabalho, jardins suspensos, os ambientes totalmente imersivos. A gente falou da ideia da vegetação multifuncional, né? E a gente falou também da ideia e do porquê isso tudo está acontecendo, né? Então, quais as vantagens para o nosso bem-estar? Então, a gente entende que, na verdade, existe sim algo imediato, uma sensação imediata de prazer estando em ambientes que trazem a natureza para dentro, mas existe também um reflexo a longo prazo, né? Para nossa saúde, para nossa produtividade e criatividade também. Então, isso é super legal de dividir. Entrando no nosso segundo grande tema aqui, então a gente fala do escritório como um ambiente que vai trazer a limpeza 360, né? Então, muito acelerado de novo pela pandemia, a gente vê um aumento massivo na conscientização sobre a propagação de bactérias e vírus, né? E o foco na limpeza vai ser chave para projetar esses ambientes de trabalho daqui para frente. Então, os escritórios, eles passam a incorporar, por exemplo, elementos que englobam essa preocupação com a saúde em todos os aspectos, né? Criando aí um vínculo mais respeitoso com os seus colaboradores, vamos dizer. E esse foco na limpeza, ele continua como algo chave quando a gente projeta ambiente de trabalho daqui para frente. A gente já falou de limpeza em vídeos anteriores, a gente falou dessa importância para o espaço da casa, né? Então, quem quiser, tiver interesse em olhar para as tendências da casa, sugiro que vocês voltem um pouco aqui no feed e deem uma olhada nesses vídeos iniciais. Mas vamos lá, então voltando para a limpeza dentro dos espaços do escritório. Um primeiro tópico para dividir com vocês é a ideia dos materiais inteligentes, né? Então, com a preocupação das pessoas com a higiene crescendo cada vez mais, esses materiais autolimpantes, eles vão tranquilizar e diminuir o impacto ambiental, né, da limpeza excessiva que a gente tem vivido agora. Então, pisos de carpete inovadores, sejam naturais ou artificiais, a gente vê soluções com qualidades antibacterianas, antimicrobianas se tornando essenciais, né? Tem uma grande oportunidade aqui para as marcas fortalecerem sua oferta, né? Então, unindo, por exemplo, forças com o setor de saúde, a gente vê que esse é um movimento importante aqui. Então, a gente vê, por exemplo, ainda dentro desse assunto, as superfícies porosas consideradas mais higiênicas do que as não porosas, né, como plásticos, metais. Então, os materiais porosos naturais aparecem aqui, né, a madeira não tratada, a cortiça, podem até oferecer proteção extra em espaços de convívio com outras pessoas. Além da madeira e a cortiça, como eu falei, ela apresenta também esse benefício de criar escritórios acolhedores, né, graças à sua textura, tonalidade, e também prometendo esse material, vamos dizer, ele promete também uma qualidade de limpeza interessante. A gente descobriu também, né, há um certo tempo que o cobre, ele também é um material antibacteriano, ele combate, né, o coronavírus em específico, tornando o vírus indetectável, vamos dizer, em poucas horas. Então, a gente vê isso também aparecendo em escritórios, não necessariamente, né, em espaços grandes, mas até pensando em orçamentos menores, a gente vê o cobre aparecendo em ferragens como luminárias, maçanetas, né, como pontos de partida até para a gente pensar em como trazer essa ideia da limpeza para os espaços. A gente sabe que todas as linhas de MDF, inclusive da Guararapes, contam com a aplicação do Nanox Clean, que é um produto que garante essa proteção antibacteriana, antimicrobiana de ação natural contra germes, bactérias e outros micro-organismos também, né? Então, recentemente, a Guararapes divulgou, na verdade, um laudo que atesta que esses painéis decorativos, eles são eficientes contra
o Covid-19, né, eliminando acho que 99,9% dos vírus em 30 minutos. Então, como conclusão aqui, a gente entende que esses materiais, né, e essas superfícies, na verdade, de parede, piso, que são antibacterianos, antimicrobianos, autolimpantes, isso ajuda a aliviar as pessoas, né, de um estresse, de uma ansiedade e diminui a necessidade de limpeza a todo momento. Então, essa é a conclusão do nosso primeiro tópico aqui. Pensando aí na limpeza 360, né, não só sobre as superfícies, mas a gente consegue pensar também em soluções de alternativas livres de toque. Não, então, soluções sem toque, elas se tornam cada vez mais importantes em escritórios, porque as pessoas estão mais conscientes, né, e de quais superfícies a gente se sente confortável em tocar. Então, a assistência por voz, ela se torna mais difundida em áreas, né, de elevadores, cozinhas comunitárias, cozinhas compartilhadas, né, o design espacial, então, sem portas, continua a ser importante aqui. Então, a gente vê uma oportunidade de investir no desenvolvimento de revestimentos eficientes que tragam segurança e higiene para superfícies, né? A gente falou do cobre, por exemplo, sem fazer com que as pessoas fiquem a todo momento preocupadas, né? Então, aliviando um pouco dessa preocupação. Para quando a gente precisa do toque, às vezes a gente precisa, né? Não tem como, ainda não temos como fazer tudo funcionar por meio de voz ou de ferramentas de voz, então a gente consegue, quando precisamos do toque, aproveitar também as vantagens de revestimentos antimicrobianos, antibacterianos. Então a gente também consegue trazer esse tipo de revestimento para interruptores de luz, maçanetas, né? Essas funções que exigem um toque, um contato físico ainda. E aí, por último, dentro da limpeza 360, a gente vai falar de uma separação inteligente dentro dos espaços, dos escritórios, né? Então, os escritórios eles estão mudando de um plano totalmente aberto e usando zoneamentos para criar espaços separados para diferentes tipos de trabalho. Então, como colaboração criativa ou se eu preciso de um momento silencioso, por exemplo. Então, esse zoneamento, ele assume uma nova relevância e ele dá para as pessoas também mais espaço e até áreas separadas para trabalhar, né? E podendo fazer com que isso seja cada vez mais flexível e modular, né? O uso de divisórias transparentes permite que os espaços proporcionem uma sensação de privacidade, enquanto mantém uma sensação aberta e arejada, né? Então é muito interessante considerar essas divisórias transparentes aqui. As partições, essas divisórias, elas podem se tornar um novo normal, vamos dizer, à medida que as pessoas retornam aos lugares, né, retornam aos escritórios. A gente, recentemente, eu estava até vendo um estudo, um relatório da Steelcase, que comprova que barreiras rígidas de tecido podem impedir ou desviar o vírus. Então, a gente sabe que isso também de alguma forma traz uma proteção para as pessoas, né? Essas barreiras que são aplicadas nos espaços, né? Então, para escritórios, a gente opta aqui por sistemas que ofereçam privacidade, evitem distrações acústicas, visuais, né? Permitindo essa concentração no trabalho, com a transparência, então permitindo que a luz ela transite, né, entre os espaços. E a gente vê também que o design acústico é importante para ajudar as pessoas a se concentrarem, né? Então, esses pequenos espaços confortáveis, silenciosos, eles são projetados também para bloquear o ruído do escritório. Então, essa é uma outra oportunidade para a gente pensar em desenvolvimentos futuros aqui também. Então, fechando aqui o tema, né, de limpeza 360, a gente falou de materiais, né, a gente falou das alternativas livres de toque e, por fim, a gente falou dessa separação inteligente, né, e de como isso traz não só um conforto na hora de você se concentrar, mas também traz uma proteção em relação a contaminações e a propagação do vírus, por exemplo. E aí, gente, a gente começa a caminhar para a nossa última tendência aqui do dia. Então, hoje a gente vai falar, por último aqui, do conforto em todos os espaços.
do escritório, né? A gente começa cada vez mais a ter uma consciência maior em torno da importância de projetar ambientes de trabalho confortáveis no escritório, né? Então, apoiando não só o bem-estar mental, mas o bem-estar físico das pessoas que trabalham nesses espaços, né? Por meio de design, por meio da arquitetura. Então, a gente começa a ver teclados adaptados, opções de mesas para você trabalhar em pé, né? As famosas standing desks, cadeiras com diferentes configurações ergonômicas, tudo isso sendo integrado ao ambiente de trabalho, né? Então, a importância disso, né, desses espaços e dessas soluções inovadoras, abrigando novas alternativas de conforto, faz com que produtos corriqueiros sejam repensados para atingir um novo patamar de bem-estar, né? Então, essas estações de trabalho, elas estão ajudando as pessoas a se manterem mais saudáveis fisicamente e emocionalmente, né? Até questionando essa ideia da gente ficar sentado o dia todo numa mesa, por exemplo, né? Então, observar o sentar, observar como a gente senta ao longo do dia é um novo vício, vamos dizer, né? E essas soluções, elas se tornam cada vez mais importantes. Então, alguns tópicos para dividir com vocês dentro desse tema, né? A ideia, primeiro, das estações de trabalho confortáveis. Então, mesas para trabalhar de pé, elas se tornam mais acessíveis, um item fundamental para a estação de trabalho em casa, no escritório. Marcas já começam a oferecer conversores de mesa que você consegue levar, por exemplo, transportar para diferentes lugares, se você trabalha em lugares diferentes. As soluções de assentos dinâmicos também permitem que as pessoas se movimentem mais quando elas estão sentadas, né? Tem produtos hoje que oferecem, por exemplo, uma cadeira que suporta sentar em várias posições diferentes, então com perna cruzada, com a perna esticada, então para permitir que as pessoas mudem de posição ao longo do dia, né? Então, cadeiras com apoio para os pés, apoio para a cabeça, capacidades de reclinação também permitem essa ampla gama de movimentos, vamos dizer. As marcas de tecnologia também estão criando produtos que ajudam a manter essa saúde das pessoas, né? Essa saúde no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, a gente tem visto já teclados curvos, né? Que são para ajudar a permitir uma melhor postura e menos esforço enquanto você está digitando, né? Trazendo mais suporte para as mãos, né? Todo mundo já ouviu falar em alguém que teve algum problema na mão ou nos dedos por causa do uso, né, excessivo de teclados ou do próprio celular. Então, essa forma inclinada, ela ajuda a reduzir essa tensão muscular, né? E é interessante porque esse é um movimento que, no fim das contas, ele traz diversas soluções, né, que trazem um certo conforto para esse espaço do trabalho, que pode ser num espaço físico fora de casa ou até para dentro de casa, né? A gente vê essas tendências também caminhando para dentro das casas das pessoas. A gente, ainda falando aqui do conforto, a gente traz a ideia dos espaços de privacidade também, né? Então, como uma reação aos planos de escritórios abertos que a gente tem visto, né? Teve um boom alguns anos atrás, a gente começa a ver recantos, ou como a gente chama aqui de casulos dentro dos escritórios, atendendo a necessidade de espaços que permitem uma privacidade, né? Então, a gente vê soluções ultra customizadas para, desde esses casulos que eu comentei, ou soluções anti-ruído. Então, a gente vê a sustentabilidade também pode ser discutida aqui, né? Desde o uso de materiais à prova de som, feitos de garrafas, plástico reciclados. Então, tem hoje inúmeras oportunidades para a gente pensar aqui em como desenvolver esses espaços mais privativos, vamos dizer. Então, o mercado para esses itens, ele está crescendo e várias novas empresas começam a surgir também. Então, marcas de iluminação estão entrando nesse mercado, inclusive, né? Então, uma gama crescente de marcas está experimentando elementos acolchoados, estofados que revestem, por exemplo, as suspensões, então oferecendo para as peças de iluminação uma qualidade decorativa e de absorção de som. Em termos de design de espaço,
A gente falou, né, um pouco das divisórias, das cortinas se tornando uma parte mais integrante dos interiores dentro dos escritórios, né, criando, de certa forma, paredes esculturais ou um zoneamento mais suave em torno dessas áreas de trabalho abertas, né. E aí, por fim, dentro ainda de conforto nos espaços do escritório, queria trazer um último tópico, que é a ideia de trazer o lar, né, a casa para dentro do escritório, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente começa e vai trazer cada vez mais um conforto que a gente está acostumado a ter em espaços privados para esses espaços, né, onde a gente convive com várias pessoas, como o escritório. Então, à medida que o avanço da tecnologia, né, encoraja as pessoas a trabalharem remotamente, os melhores locais de trabalho, né, quando a gente pensa em escritórios, vão ser aqueles que fomentem um senso de comunidade, de conexão, né? Então, ir para o escritório tem que também ser uma experiência prazerosa, vamos dizer. Então, a indústria está começando a olhar para escritórios projetados, por exemplo, como comunidades semelhantes a bairros, né? Em uma vizinhança onde as pessoas se reúnem, se encontram. Os locais de trabalho projetados para oferecer essas sensações de casa, eles vão ser benéficos para o desempenho e para o bem-estar das pessoas também, né? Então, eles começam também a ser construídos para promover colaboração entre as pessoas, né? Então, o papel do espaço, ele é muito maior do que apenas apoiar o trabalhador, né, o colaborador, mas sim ser dinâmico e manter as pessoas, né, numa interação, fluindo. Então, essa ideia é super importante aqui, né, de manter essas interações e estabelecer, promover através do espaço, um espaço de conexão, né. Uma nova palavra está surgindo para definir o mercado de design de escritórios, que é o resimercial. Eu já falei dessa palavra aqui para vocês, se eu não me engano, que é a junção das palavras residencial e comercial, né? Então, o que antes era apenas residencial, agora também serve para o local de trabalho e vice-versa, né? Então, marcas que estão estabelecidas, por exemplo, para equipamentos de escritório, elas começam a mudar suas coleções para parecerem, inclusive, residenciais, né? E trazerem um pouco desse conforto através da estética. Bom, pessoal, falamos de conforto agora por último, então desde as estações de trabalho confortáveis, a gente falou dos espaços de privacidade, né, e da ideia de trazer um aspecto do conforto do lar para dentro do escritório também. E com isso a gente fecha nosso vídeo de hoje. Acho que esse vídeo foi até um pouco mais longo que os últimos que a gente fez, mas tinha bastante coisa para dividir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente ainda tem mais vídeos para divulgar nas próximas semanas. Então, convido vocês, toda quarta-feira a gente tá por aqui, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.